Hello, kids! Olá, crianças! Good morning, good afternoon or good evening para vocês. I'm Teacher Marcos e vamos começar agora mais uma aula de inglês com um tema diferente, porque hoje nós não vamos ver nada especificamente da língua inglesa, mas vamos conhecer um pouco da cultura inglesa e da cultura americana. Vocês já devem ter reparado que o tema da aula de hoje é uma data, porque vocês já aprenderam a fazer a data em inglês. Pois é, o tema é uma data. E que data será essa? Eu já adianto para vocês que é uma data comemorativa, uma data muito celebrada, principalmente nos Estados Unidos. Vou contar agora para vocês que data é essa. É o Independence Day, que foi o dia da independência dos Estados Unidos. Então hoje nós vamos conhecer essa história bem bacana. Fique ligado para não perder nenhum detalhe. Mas antes de falarmos sobre a independência do Brasil, de conhecermos essa história, nós temos que entender direitinho o que é independência. Então, fica de olho aqui na tela. Independência é a ausência de dependência, ou seja, a liberdade, condição de uma pessoa ou de uma coletividade que não se submete a outra autoridade e se governa por suas próprias leis. Exemplo, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Mas o que isso significa na prática? Bom, para quem já conhece essa parte da história do Brasil, sabe que por muito tempo o Brasil foi colônia de Portugal. Isso significa dizer que por muito tempo Portugal dominava, governava o Brasil. E que em determinado momento, Dom Pedro I, essa figura aqui montada no cavalo, proclamou o Brasil independente de Portugal, ou seja, libertou o Brasil do domínio de Portugal. Então, isso é independência. Independência é uma pessoa ou um grupo de pessoas não depender de uma outra pessoa ou de um outro grupo de pessoas. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Essa imagem aqui eu tenho certeza que todos vocês conhecem, já viram alguma vez. É um planisfério, ou se vocês preferirem, um mapa mundi, que é um mapa plano do nosso planeta. E aqui cada país está representado pela sua bandeira. Sabemos que o Brasil está aqui embaixo, na América do Sul, mas que hoje nós iremos estudar esse carinha aqui, ó, os Estados Unidos da América. Teacher, você falou que nós vamos estudar sobre a independência dos Estados Unidos e falou que independência significa se tornar livre, liberto de alguma coisa. Isso significa dizer que em algum momento da história os Estados Unidos foram dominados por outra nação? Sim, é exatamente isso. Mas acredite, os Estados Unidos nem sempre foram Estados Unidos. Vamos começar a entender isso agora. Falei para vocês que esse é o mapa atual do nosso planeta. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo e ver um mapa mais antigo para ver como que era o planisfério e a distribuição das nações naquele período. Olha só. Esse é um mapa de 1700, ou seja, de mais de 300 anos atrás. Repararam como é diferente do mapa atual? Pois é, nesse período existiam diversas nações que não existem mais hoje. E hoje existem inúmeras nações que não existiam naquela época. Inclusive, naquela época, era muito comum nós termos algumas poucas nações com territórios em várias partes do mundo, como nós podemos observar aqui nesse mapa, vendo essa legenda. Os territórios que são da cor rosa estavam sob o domínio da England, da Inglaterra. Os territórios na cor laranja sob o domínio da Holanda. Os azuis da França. Os verde escuro de Portugal. Os lilás da Rússia e os verde claro da Espanha. Então, só para vocês verem um exemplo, a Espanha é esse país verde claro aqui, ó, no meio da Europa. Porém, ela possuía territórios em várias outras partes do mundo, como, por exemplo, na nossa América do Sul. Aqui, ó, todo esse espaço verde claro na América do Sul, esse aqui na América Central e esse aqui na América do Norte também eram da Espanha, tá? Mas o que nos importa aqui não é a Espanha, é essa faixa aqui, ó, do litoral da América do Norte que está de rosa, que, como nós vimos, está sob o domínio da Inglaterra, tá? Então, esse pedaço de faixa aqui rosa era uma colônia, era uma extensão do território da Inglaterra fora da Europa, tá? Eles tinham domínio, controle dessa faixa territorial aqui, desse lugar, tá? E o que eles fizeram? Eles dividiram esse lugar em 13 pedaços e levaram pessoas ingleses para desenvolver esse lugar, para ocupar esse lugar. E cada um desses 13 pedaços ficou conhecido como uma colônia americana da Inglaterra. Tá? Vamos ver um pouquinho melhor sobre isso agora.
Aqui estão então as 13 colônias, The 13 Colonies, e o nome de cada uma delas. Mas o nome delas não nos é importante agora, então podem esquecer isso, tá? O que importa para a gente aqui nessa imagem é que esse desenho aqui todo é o desenho atual dos Estados Unidos e que esse vermelhinho aqui dentro dele são as 13 colônias. Mas, teacher, você disse que antigamente os Estados Unidos não existiam. Então, por que as 13 colônias estão dentro do desenho dos Estados Unidos atual? Porque as 13 colônias foi, na verdade, o ponto de partida para a criação dos Estados Unidos. E já já nós vamos entender isso, tá? O que a gente tem que entender aqui agora é que essas colônias elas possuem características diferentes entre si. Que características eram essas? As colônias do norte, elas tinham pequenas propriedades, ou seja, as pessoas eram donas de pequenos pedaços de terra. Por isso, a mão de obra era familiar, porque as próprias pessoas da família davam conta do plantio, do cultivo e da colheita. E o comércio era local, ou seja, cada propriedade comercializava seus produtos com outras propriedades da mesma região, ok? Diferentemente disso, as colônias do sul, que tinham as mesmas características das colônias do centro, não possuíam pequenas propriedades, possuíam grandes latifúndios. O que são latifúndios? São grandes fazendas produtoras, tá? Então tinham várias pessoas que eram donas, poucas pessoas que eram donas de grandes propriedades. E com isso, a mão de obra não poderia ser familiar, né? Porque a família só não daria conta de tanto trabalho. Infelizmente, nessas colônias era comum encontrar a mão de obra escrava, tá? E toda a produção delas era voltada para a exportação e não para o comércio local. Ou seja, tudo que elas produziam era para serem comercializados e vendidos para outros países, tá? Mas nessa época existia negligência salutar. O que é negligência salutar? Nome feio, né? Mas isso é uma coisa bem fácil de entender. Era o fato de que a Inglaterra não dava muita atenção para essas colônias. A Inglaterra não interferia economicamente nessas colônias porque ela não era financeiramente atrativa para elas. A Inglaterra já tinha uma condição financeira bem grande, já era bem avançada tecnologicamente, comparando com as 13 colônias, então as 13 colônias não tinha nada que atraísse a atenção da Inglaterra. Ela dominava as 13 colônias, ela tinha a propriedade das 13 colônias, a posse das 13 colônias, mas ela não interferia no governo das 13 colônias, tá? Então vamos lá. Até que em 1756 estourou uma série de conflitos internacionais envolvendo várias nações do mundo. Mais especificamente, na América do Norte, estourou uma guerra, um conflito entre England, que é a Inglaterra, e France, que é a França, numa disputa por território, um território que ficava bem próximo às 13 colônias. Tá? E ao final dessa guerra, a Inglaterra sagrou-se vencedora, derrotou a França nesse conflito e tomou o seu território lá perto das 13 colônias. Claro que ao final dessa guerra, a Inglaterra também estava muito prejudicada economicamente, financeiramente, porque uma guerra gasta muito dinheiro. Dinheiro com soldado, com navios, com armamentos, com uniformes, com alimentação, com alojamento. Então, ao final da guerra, a Inglaterra estava descapitalizada, precisando recuperar o seu dinheiro. E aí, ela lembrou que ela possuía 13 colônias e que essas 13 colônias estavam indo bem. E ela resolveu fazer uma série de medidas, tomar uma série de medidas para tentar se aproveitar dessas 13 colônias para se recuperar. Que medidas foram essas? Vamos ver. A primeira medida ficou conhecida como Lei do Açúcar, que em 1764 elevava os impostos sobre o açúcar, outros derivados de cana, artigos de luxo, vinho e café importados, além de permitir que as colônias comprassem melaço apenas das Antilhas Inglesas. Ou seja, além de aumentar os impostos esses que iam para a Inglaterra, também eles só poderiam comprar melaço da própria Inglaterra. Ainda no mesmo ano foi criada a Lei da Moeda, que proibia a emissão de papel moeda pelas colônias, ou seja, as colônias não poderiam ter seu próprio dinheiro, sua própria moeda. Já no ano seguinte, em 1765, foi criada a Lei do Selo. O que foi a Lei do Selo? Foi uma lei em que jornais, cartas,
contratos e documentos públicos deveriam ter o selo real para que fossem válidos. Até aí, qualquer documento que eles emitiam seriam válidos conforme suas leis, mas a partir dessa lei, qualquer documento que eles produzissem, se fosse um jornal, uma carta, um contrato ou qualquer outro tipo de documento público, era obrigatório que houvesse um selo real, um selo do rei da Inglaterra, para que esse documento tivesse validade. E as colônias tinham que comprar esse selo, ok? E também no mesmo ano foi feita a lei do aquartelamento. O que é essa palavra aquartelamento? Ela vem da palavra quartel, tá? Vamos entender o que foi essa lei. Ela obrigava os colonos, ou seja, as pessoas que viviam nas 13 colônias, a receberem e acolherem tropas e oficiais ingleses, ou seja, os soldados, né, em suas próprias casas, além de fornecer-lhes alimentos, ou seja, as pessoas, os colonos, eram obrigados a dar moradia e alimentos para os soldados ingleses. Claro que os colonos não ficaram contentes com nenhuma dessas leis, tá? E eles começaram a se rebelar para reclamar sobre essa situação. Então, uma frase, um lema que ficou muito conhecido nessa época foi "No taxation without representation", ou seja, eles não queriam que houvesse impostos sem que eles tivessem representantes na vida política inglesa, porque eles não achavam justos que a Inglaterra determinasse quais eram as leis que eles tinham que obedecer se eles não tinham nenhum representante para votar essas leis, para defender os seus interesses lá no parlamento, na vida política na Inglaterra. Então eles queriam participação política direta para votar também, né, essas leis. Tá? Eles nem questionavam a necessidade de se existir leis. Eles questionavam a justiça, né, dessas leis, se elas eram justas para eles ou não. Tá? Então, vamos lá. Eles vinham convivendo com essas leis que eles consideravam injustas, mas vinham convivendo mesmo que de maneira insatisfatória. Até que em 1773 a Inglaterra resolveu implementar a Lei do Chá. O que foi a Lei do Chá? Foi uma lei que determinava que apenas poderia ser comercializado o chá vindo da Inglaterra, da Companhia das Índias Orientais de Londres, ou seja, as 13 colônias apenas poderiam comprar o chá que vinha da própria Inglaterra. Obviamente que eles também não gostaram e que para eles foi a gota d'água, até que em determinado dia um grupo de pessoas resolveu invadir o porto de Boston. O que é o porto? Porto é um lugar onde se atracam os navios, né? Como se fosse um estacionamento de navios, vamos colocar assim. Porque toda a mercadoria naquela época chegava através de navios. E naquele dia exato havia um navio que tinha chegado com um carregamento enorme de chá vindo da Inglaterra. Então essas pessoas invadiram o porto de Boston, invadiram esse navio carregado de chá e jogaram todo o carregamento de chá no mar, como vocês podem ver nessa figura aqui, nessa pintura. Os colonos pegando caixas de chá e arremessando no mar, tá? Esse episódio, esse acontecimento ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Claro que não foi uma festa, né? Só como ficou conhecido esse acontecimento, essa situação, tá? E aí, é claro que a Inglaterra passou a não ficar satisfeita com os colonos e teve represália. Vamos ver. A Inglaterra então resolveu responder à Festa do Chá de Boston com mais leis. Eles elaboraram e implementaram mais leis para os colonos. E os colonos chamaram essas leis de leis intoleráveis ou atos intoleráveis. E o que foram esses atos? Vamos ver. Eles interditaram o porto de Boston até que o prejuízo do chá fosse pago. E naquela época você interditar um porto causava um prejuízo enorme, porque como eu já falei para vocês, parte das colônias tinha a sua produção voltada para exportação, ou seja, eles produziam para vender para outros países. E naquela época, o único meio de transportar a mercadoria era através de navios, do mar, né? E você fechando um porto, você não pode mais transportar essas mercadorias. Então isso causou um prejuízo bem grande para as colônias. Os atos intoleráveis também reforçaram o exército inglês no local para manter a ordem. Então foram enviados mais soldados para as colônias para manter a ordem no local.
também determinaram que atos de rebeldia seriam julgados pela Inglaterra e conforme suas leis. Ou seja, qualquer coisa que a Inglaterra não gostasse, que não agradasse a Inglaterra, a própria Inglaterra era encarregada de julgar conforme as próprias leis da Inglaterra. E os colonos achavam isso injusto. Eles achavam que o julgamento tinha que ser feito nas 13 colônias e conforme as leis que regiam as 13 colônias. Tá? E eles também proibiram as reuniões. Tá? Por que eles proibiram as reuniões? Porque eles começaram a ver que os colonos estavam se movimentando para reclamar, para reivindicar coisas com a Inglaterra. E eles não estavam gostando disso, eles temiam que alguma coisa pudesse acontecer, que os colonos pudessem reagir a essas leis. Então eles resolveram proibir as reuniões. Bom, o que aconteceu? Um grupo de colonos resolveu se reunir e parar em frente a um quartel inglês para fazer uma manifestação. Como uma dessas manifestações que nós temos hoje em dia, que a gente vê quase todo dia nos jornais, né? Então eles pararam lá em frente ao quartel e eles estavam manifestando, reivindicando, até que os soldados ingleses resolveram revidar e começaram a atirar nos colonos. Tá? Esse episódio também ficou conhecido com o nome de Massacre de Boston. Tá? Os soldados ingleses, nessa manifestação, nessa reivindicação dos colonos, acabaram matando 5 colonos e ferindo outros 6. Tá? Como eu falei para vocês, nada muito diferente do que nós temos aqui atualmente. Eu tenho até aqui um exemplo para mostrar para vocês de manifestação atual, tá? Inclusive recente, que vai dar uma dimensão mais ou menos do que pode ter acontecido nessa época. Vamos ver? Algumas pessoas que participavam do protesto. Então, esses policiais faziam a segurança, acompanhavam a manifestação, houve um reforço no policiamento, como tem acontecido, para garantir a segurança de todo mundo. Você está vendo aí, então, esse momento de embate. Quem tem informações para a gente é a Rosana Cerqueira. Diga, Rosana, onde exatamente está acontecendo isso? Tu viu ali a estação Higienópolis, é isso? É em Higienópolis que está esse momento de tensão, confronto? Isso, chama Higienópolis, ali é quase o bairro de Higienópolis, sim, mas é ali no finalzinho da Consolação, viu? Então, como vocês puderam ver, nós acompanhamos aqui um vídeo com um trecho de uma manifestação que é muito recente, que aconteceu há poucos dias. Tá? Essa manifestação, ao contrário do que eu falei para vocês que aconteceu no massacre de Boston, a polícia, que representaria, né, os soldados, acabou não revidando aos manifestantes. A própria polícia foi recuando e toda a agressividade ficou por conta dos manifestantes, que inclusive, ao final do vídeo, não sei se vocês perceberam, mas um dos manifestantes arremessou uma pedra e acertou um policial que ficou caído aqui. Tá? Então, eu não posso dizer para vocês com exatidão como é que foi essa manifestação lá em 1700 e alguma coisa que ficou conhecido como o massacre de Boston, porque o que a gente tem apenas são os relatos que os livros nos trazem, tá? Então não posso dizer para você exatamente o que foi dito pelos manifestantes, por que os soldados revidaram, mas numa manifestação o clima ele nunca é de muita cordialidade, né? Como vocês puderam ver aqui nesse vídeo. Então é bem possível que sempre haja um confronto entre as partes. Aqui a polícia estava ali para garantir a ordem e infelizmente os manifestantes estavam ali para impedir que a polícia fizesse a segurança da manifestação e deles próprios, né? Bom, então vamos lá, vamos continuar. Com o massacre de Boston, os colonos viram que alguma coisa precisava ser feita, que a situação não podia mais continuar do jeito que estava, porque não estava indo para um caminho muito bacana. Então o que eles fizeram? Eles fizeram algo que ficou conhecido como o primeiro Congresso da Filadélfia, que foi o quê? Foi uma reunião, né? E que nessa reunião estavam presentes representantes de 12 das 13 colônias, porque não teve a participação de representantes da colônia que se chamava Geórgia, tá? E eles se reuniram para escrever uma petição ao rei da Inglaterra com suas reivindicações, com seus pedidos. Que pedidos eram esses? O fim dos impostos e das restrições aplicadas pelos atos intoleráveis. Então eles queriam que os atos intoleráveis, aquelas leis que eles consideraram absurdas, fossem anuladas.
e também a participação política. Como eu já falei para vocês, eles queriam ter um representante deles no parlamento inglês, na vida política lá na Inglaterra, para que essa pessoa representasse os interesses das 13 colônias na hora de se elaborar as leis, né, que eles não tinham até então. Importante, essa reunião não teve caráter separatista, então nessa reunião eles não cogitavam ainda a possibilidade de se libertarem, de se livrarem do domínio da Inglaterra. Tá? Claro que a Inglaterra, o rei da Inglaterra não gostou e teve uma retaliação. O que é uma retaliação? Teve uma consequência. Que consequência foi essa? A Inglaterra ordenou que os soldados destruíssem propriedades e armamentos dos colonos, porque eles temiam justamente que mais para frente eles pudessem se revoltar contra a Inglaterra e sua tropa, né? Depois dessa retaliação, eles fizeram uma segunda reunião, que foi o segundo Congresso da Filadélfia. E o que foi feito, o que foi falado nesse congresso? Nesse congresso, diferentemente do primeiro, todas as 13 colônias estavam presentes com seus representantes, tinha gente representando todas as 13 colônias, que chegaram à conclusão de que não era mais possível permanecer sob o domínio da Inglaterra. Ou seja, eles decidiram que a Inglaterra não podia mais mandar nas 13 colônias, que a situação já estava insustentável e que isso precisava acabar. Então, o que eles fizeram? Eles elaboraram uma declaração de independência dos Estados Unidos, tá? Que foi publicada no dia 4 de julho de 1776. Então, o que isso significa? Significa que nesse dia, nessa reunião, eles deram o primeiro passo para que as 13 colônias se tornassem independentes da Inglaterra, conquistassem sua independência da Inglaterra. E para você conquistar a sua independência, você precisa seguir 2 passos. Tá? O primeiro passo é exatamente esse que eles fizeram, né? Que é você preparar um documento, uma declaração, você se autodeclarando independente, ou seja, você afirmando que você, a partir daquele momento, você está independente de alguém ou de alguma coisa, tá? E declarar e espalhar essa declaração para todo mundo. Mas isso não significa que todo mundo vai aceitar, principalmente aquele que te domina, né? Então, além de você se declarar independente a partir daquele momento, você precisa agora conquistar a sua independência, ser reconhecido pelos outros como um país independente, como um território independente. E essa conquista, ela pode se dar de 2 formas. A primeira forma é através de um acordo. Ela conseguir chegar a um acordo com aquela nação, ou aquele território que te domina, para que a partir daquele momento você possa ser reconhecido como um território independente. Se não houver acordo, e aí é a segunda forma de se conquistar a independência, que é através de uma guerra, né? Você luta literalmente pela sua independência. Obviamente que a Inglaterra não aceitou que as 13 colônias fossem independentes. Ela não reconheceu a independência das 13 colônias. Então, deu-se início à Guerra de Independência. Tá? É importante a gente frisar essa data aqui, ó, 4 de julho de 1776, que é considerada a data em que se celebra o Dia da Independência dos Estados Unidos, porque foi o dia em que essa Declaração de Independência dos Estados Unidos foi publicada, tá? Então, essa é a data considerada a data da independência dos Estados Unidos. E sobre essa reunião, o segundo Congresso da Filadélfia, nós precisamos destacar 2 personagens principais. São eles: George Washington é a primeira figura que nós vamos conhecer agora. Quem foi George Washington? Bom, ele foi um fazendeiro de uma das colônias do sul, daquelas colônias que tinham grandes latifúndios, lembram? Ele era dono de um grande latifúndio, de uma grande fazenda produtora, tá? E no segundo Congresso da Filadélfia, nessa reunião que a gente acabou de ver, em que foi escrita a Declaração de Independência dos Estados Unidos, ele foi nomeado, ele foi escolhido como o líder da tropa, o líder do exército continental. Ou seja, ele era o líder do exército dos colonos, dos soldados, tá? Na Guerra da Independência. Posteriormente, após a conquista da independência, ele seria nomeado
o primeiro presidente dos Estados Unidos. Ele também é o rosto que estampa a nota de $1. Tá? Então, George Washington foi o líder do exército dos colonos na Guerra de Independência e também, mais para frente, ele foi eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos. Tá? O segundo é Thomas Jefferson. Quem foi Thomas Jefferson? Ele também estava presente no segundo Congresso da Filadélfia e ele foi o principal responsável por escrever, por redigir, por criar a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tá? Ele, mais para frente, também foi eleito o terceiro presidente dos Estados Unidos e ele é o rosto que estampa as notas de $2. Tá? Ok? Então, vamos lá. Vamos agora para a hora da verdade. Vamos falar sobre a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que colocou frente a frente as 13 colônias e a Inglaterra. As 13 colônias aqui representadas por essa bandeira, que era a bandeira deles com 13 listras e 13 estrelas, cada listra e cada estrela representando cada uma das 13 colônias, e a Inglaterra aqui com a sua bandeira que vocês já viram. Tá? Vamos pensar um pouquinho sobre esses dois territórios. As 13 colônias que não tinham evoluído tanto assim tecnologicamente, não tinham tantos recursos para entrar numa guerra, e do outro lado, uma Inglaterra que já tinha se recuperado financeiramente, economicamente, já estava com capital, já estava com dinheiro e possuía muito mais tecnologia, muito mais recursos para vencer uma guerra do que as 13 colônias. Então, pensando nisso, é claro que a favorita para sair campeã dessa guerra era a Inglaterra. Mas a Inglaterra não contava com uma coisa, que ela já tinha feito outras guerras anteriormente, como a Guerra dos 7 Anos, que eu já falei para vocês, em que a Inglaterra derrotou a França e tomou dela alguns territórios lá na América do Norte, pertinho das 13 colônias. Então o que a França pensou? Ué, a Inglaterra está fazendo uma outra guerra contra as 13 colônias? Bom, se as 13 colônias são inimigas da Inglaterra, e eu também sou inimigo da Inglaterra, as 13 colônias são minhas amigas, então eu vou ajudar as 13 colônias. E a França entrou na guerra oferecendo navios, soldados e armamentos para as 13 colônias. Tá? A Inglaterra também já tinha feito outras guerras antes da Guerra dos 7 Anos. E ela também tinha tomado territórios da Espanha. E a Espanha fez a mesma coisa. Resolveu apoiar as 13 colônias nessa guerra. Agora já fica mais fácil a gente ver que a força das 13 colônias aumentou bastante e que ela tinha condições de vencer essa guerra. Essa guerra durou exatamente 5 anos. Começou em 1776 até que em 1781, na Batalha de Yorktown, as 13 colônias derrotaram definitivamente a Inglaterra, que teve que se render. Porém, a Inglaterra só reconheceu sua derrota 2 anos depois, em 1783. Vamos ver agora como foi. A Inglaterra assinou então o Tratado de Paris. O que foi o Tratado de Paris? Foi um documento em que a Inglaterra reconhecia a independência das 13 colônias norte-americanas, em que a França recuperava alguns territórios perdidos depois da Guerra dos 7 Anos e que a Espanha também recuperava alguns territórios perdidos para a Inglaterra na mesma guerra. Tá? Ao fim da guerra, após assinado o Tratado de Paris, a Inglaterra permanecia apenas com esses territórios aqui. Tá? Então, a Inglaterra saiu muito derrotada dessa guerra, porque além dela perder as 13 colônias, das 13 colônias conseguirem se libertarem, se livrarem da Inglaterra, ela ainda teve que devolver territórios para a França e para a Espanha, que ela tinha conquistado em guerras anteriores. Tá? E aqui nós temos dois grandes símbolos da conquista dessas colônias, da conquista da independência. Essa aqui é a imagem da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Aquela declaração que eu falei para vocês que o principal redator, o principal escritor foi Thomas Jefferson, lá no segundo Congresso da Filadélfia, em 4 de julho de 1776, que é a data exata que é considerada a data da independência dos Estados Unidos, tá? E que também possibilitou que as 13 colônias deixassem de ser chamadas de 13 colônias e passassem a ser chamadas de Estados Unidos da América. Então elas receberam esse nome
depois da assinatura e da publicação desse documento aqui, dessa Declaração de Independência no dia 4 de julho de 1776. O segundo símbolo é esse aqui, bastante conhecido, né? Que se chama Estátua da Liberdade. Olha o nome dela, Estátua da Liberdade. E nós aprendemos que independência nada mais é que a nossa liberdade, ou a liberdade de um grupo de pessoas, né? Então, essa estátua aqui, ela foi um presente da França para os Estados Unidos, para o agora chamado Estados Unidos, em homenagem à conquista da sua independência. Se vocês repararem, em uma das mãos a estátua carrega uma tábua, tá? Representando um livro, e que esse livro, se a gente aproximar bem a imagem dele, a gente consegue ver que está escrito nele July, que é julho, o número 4 em algarismos romanos e o ano de 1776 também em algarismo romano, tá? O M representa 1000, DCC 700, LXX é o 70 e o V e o I é o número 6 em romano, tá? Então, a Estátua da Liberdade carrega em suas mãos a data de 4 de julho de 1776. Isso é uma curiosidade bem bacana. Então a estátua foi um presente dos franceses para os Estados Unidos. Franceses que ajudaram as 13 colônias em sua batalha, em sua luta pela independência. E por que é importante a gente conhecer essas coisas, ter essas informações? Porque a gente nunca sabe quando que a gente vai precisar. Por exemplo, um dia eu estava assistindo ao programa do Caldeirão do Hulk e estava passando aquele quadro Quem Quer Ser um Milionário, né? Who Wants to Be a Millionaire? E é um quadro onde o apresentador faz perguntas ao participante e conforme ele vai acertando essas perguntas, ele vai acumulando mais dinheiro, né? Ele ganha mais dinheiro. E nesse dia especificamente, eu até fotografei porque apareceu uma pergunta bem interessante para a nossa matéria de hoje, tá? A pergunta foi a seguinte, ó. A Estátua da Liberdade, monumento ícone de Nova York, inaugurado em 1886, foi um presente de qual nação para os Estados Unidos? Então aqui a gente já vê que a Estátua da Liberdade foi dada para os Estados Unidos por um outro país, uma outra nação, né, no ano de 1886, ou seja, 110 anos após eles se autodeclararem independentes. E pergunta que país foi esse que presenteou os Estados Unidos com essa estátua. E eu acabei de falar para vocês que foi a França, foi um presente da França para os Estados Unidos, tá? França que os ajudou nessa guerra. A participante que estava participando, que estava no quadro no momento, felizmente sabia a resposta e acertou a pergunta, tá? Então, a gente nunca sabe quando que a gente vai precisar dessas informações. Então, é sempre bom a gente saber. E hoje nós vamos terminar de uma maneira diferente. Vamos terminar ao som do hino dos Estados Unidos da América, que é um outro símbolo da conquista dessa liberdade, tá? E eu coloquei esse hino para mostrar para vocês a bandeira atual dos Estados Unidos, que ainda possui 13 listras, tá? Cada listra ainda em referência, em homenagem às 13 colônias iniciais que deram origem aos Estados Unidos da maneira que eles são hoje, tá? Porém, conforme ao longo dos anos os Estados Unidos foram conquistando novos territórios, novas estrelas foram sendo acrescentadas em suas bandeiras, tá? Hoje, a bandeira dos Estados Unidos possui exatamente 50 estrelas, cada estrela representando cada um dos 50 estados que os Estados Unidos possuem hoje, tá? Então, são 13 listras em homenagem às 13 colônias, 50 estrelas em homenagem aos 50 estados que hoje fazem parte dos Estados Unidos. Bom, espero que tenham gostado dessa história. Qualquer dúvida, estou aqui para tirar. É só falar comigo. So, that's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Goodbye, até a próxima aula.